Era uma tarde de outono em Lisboa, quando Ana regressou ao seu pequeno apartamento no Bairro Alto, exausta após um turno interminável no Hospital de Santa Maria. As pernas doíam-lhe, o coração pesava com as memórias dos pacientes perdidos, e o ar cheirava a castanhas assadas das ruas abaixo. Mas ali, à porta, esperava um embrulho simples, com o seu nome escrito numa caligrafia antiga e precisa, Ana Oliveira. Dentro, um chá quente de camomila, exatamente o que precisava para acalmar os nervos após um dia em que uma idosa sob os seus cuidados quase não sobrevivera. Uma nota anexada dizia, para quem cuida dos outros, mas esquece de si mesma. Um amigo. O gesto subiu-lhe à garganta, quem a observava assim tão de perto. Quem sabia das suas fraquezas escondidas. Os dias seguintes trouxeram mais surpresas, cada uma como uma ferida que se abria devagar. Ana, com 28 anos, tinha deixado a pacata vila de Coimbra para perseguir o sonho de ser enfermeira na capital, onde a vida pulsava com a intensidade do Tejo. Mas a solidão era o seu companheiro constante, turnos de 12 horas na unidade de cuidados intensivos, onde via famílias despedaçarem-se e milagres evaporarem-se como a neblina matinal. O prédio onde vivia era um labirinto de almas anónimas, com vizinhos que se cruzavam como fantasmas nas escadas estreitas. Havia um homem idoso no apartamento em frente, o Sr. Manuel, um viúvo alto e magro, de cabelos prateados e casacos de lã esbotados, que mal trocavam um boa tarde quando se encontravam. Ele movia-se como alguém que aprendera a ser invisível, mas os olhos dele, azuis e penetrantes, pareciam sempre carregar um segredo. A tensão crescia como uma tempestade que se aproxima do Atlântico. Uma semana depois, após perder um paciente jovem no infarto súbito, um pai de família que Ana tentara salvar em vão, com as mãos trêmulas no desfibrilhador, encontrou flores à porta, margaridas amarelas, as favoritas da sua mãe falecida, algo que nunca partilhara com ninguém em Lisboa. A nota, pelas luzes que se apagam, mas que iluminam memórias. Como sabia ele? O pânico instalou-se, misturado com uma gratidão relutante. Ana começou a questionar-se, seria um admirador romântico? Ou algo mais sombrio, como um eco do passado que a perseguia? Em Portugal, onde as tradições familiares pesam como o fado, ignorar sinais assim era arriscar o equilíbrio frágil da mente. Os presentes continuavam, cada um mais pessoal, como facadas disfarçadas de carinhos. Num dia de chuva torrencial, quando Ana se apercebeu que esquecera o guarda-chuva no hospital, lá estava encostado à porta, com uma nota, fique seca. O mundo precisa de si forte. Mas a força dela começava a fraquejar. Ela trabalhava na cardiologia, onde cada batimento era uma batalha, e os erros, podiam custar vidas. Ana recordava-se vagamente de uma paciente idosa, anos antes, durante o seu estágio em Coimbra, uma mulher chamada Margarida, que sofrera complicações após uma medicação errada. Ana fora absolvida, mas o peso da culpa nunca a deixara, como saudade que não se cura. A obsessão por desvendar o mistério consumia-a, suspeitava de colegas, talvez o Dr. Pedro, o médico residente que a elogiava nos intervalos, com olhares que prometiam mais do que solidariedade. Pedro, já ouviste falar de alguém a deixar presentes anónimos para enfermeiras? Perguntou-lhe na sala de descanso, o coração acelerado. Ele sorriu, confuso, parece um anjo da guarda. Mas não sou eu, Ana. Embora ache bonito alguém reconhecer o teu esforço. Não era ele. Depois, pensou na vizinha de baixo, a senhora Rosa, uma professora reformada que comentava os horários de Ana nas caixas do correio. Rosa, viu alguém deixar pacotes à minha porta? A resposta veio com um brilho nos olhos, não, mas só alguém que cuida mesmo de ti, como uma avó faria. Mas não era ela. Em LNG do prédio tornava-se opressiva, como as ruas vazias de Lisboa à noite. Ana variava os horários, espreitava pelas escadas, mas os presentes surgiam como fantasmas. Instalou uma câmara discreta, contra os seus princípios, mas o medo vencia. As imagens mostravam o Sr. Manuel, o vizinho, a colocar os embrulhos com mãos trêmulas, olhando em volta como um ladrão. O choque foi como um sismo no Alentejo, porque ele, um homem que mal falava, viúvo há 2 anos, vivendo na solidão que os portugueses conhecem tão bem. Numa noite chuvosa de novembro, Ana confrontou, bateu à porta dele, o coração em fúria, como as ondas da Nazaré. Manuel abriu, os olhos azuis agora carregados de uma dor antiga. Sei que é o senhor, disse ela, a voz baixa mas firme. Ele hesitou, depois convidou-a a entrar. O apartamento era um museu de memórias, fotos de uma mulher sorridente, Margarida, em uniformes de enfermeira, rodeada de livros e recordações de uma vida partilhada. Era a minha esposa, murmurou Manuel, servindo chá com mãos que tremiam como folhas ao vento.
Enfermeira no Hospital de Coimbra, durante 35 anos. Morreu há 2 anos. Por causa de um erro. A revelação explodiu como fogo de artifício no São João. Margarida fora a paciente Diana no estágio, a medicação errada, um descuido de principiante, absolvido pela justiça portuguesa, mas não pelo coração de um marido. Via-a mudar-se para aqui, continuou Manuel, a voz densa de emoção. Reconhecia das notícias do inquérito. Os presentes eram para aproximar, para a fazer sentir o que ela sentiu, vulnerável, observada, dependente. Não era bondade, era vingança, lenta e calculada, como um vinho do Douro que envelhece para amargar. Ana sentiu o mundo ruir. A culpa que enterrara voltava, como um fantasma do passado colonial. Por que assim? Por que não me denunciar de novo? Perguntou, lágrimas nos olhos. Manuel sorriu tristemente, a lei absolveu-a, mas o meu coração não. Queria que sentisse a traição da confiança, como eu senti quando a minha Margarida morreu sozinha, por causa de alguém como você. Ele confessou, os presentes eram envenenados com doses mínimas de sedativos, nada letal, mas o suficiente para a fazer duvidar da sua sanidade, para minar a sua carreira. Em LNG dele era a arma, a proximidade, o golpe. O drama escalava, como uma tourada em que o touro vira o jogo. Ana, ferida na alma, decidiu ripostar. Não com violência, em Portugal, a justiça é lenta, mas a vingança pessoal é um tabu cultural que se quebra com custo. Ela começou a documentar tudo, as câmaras, as notas, os testes aos presentes que revelavam vestígios de fármacos. Mas o preço era alto, noites insones, paranoia que a isolava dos amigos, e a dúvida se valia a pena destruir um homem quebrado pela perda. Ele traiu-me com falsidade, pensava ela, mas eu traí-o primeiro, sem saber. A tensão densa rebentou numa confrontação final. Ana foi à polícia, mas hesitou no último momento. Em vez disso, regressou ao prédio e deixou um presente à porta de Manuel, uma carta com fotos de Margarida, e uma confissão da sua culpa antiga. Perdoou pela sua dor, mas a vingança não traz paz, escreveu. Manuel leu-a, e algo quebrou-se nele. Dias depois, encontrou no hospital, após uma overdose intencional, não letal, mas um grito de desespero. Salvou-lhe a vida, como enfermeira, mas o ato selou o ciclo, a traição mútua, o silêncio quebrado, e o preço da escolha. Anos passaram, e Ana mudou-se para o Porto, carregando as cicatrizes. A vingança de Manuel não a destruiu fisicamente, mas moldou-a, mais cautelosa, menos confiante, sempre atenta aos silêncios alheios. Ele, reformado e sozinho, encontrou uma paz frágil em grupos de viúvos, percebendo que a dor não justifica a ruína. Em Portugal, onde o fado canta as perdas inevitáveis, aprenderam que a traição corrói de dentro para fora, e que o verdadeiro custo da vingança é a perda da humanidade que resta.